Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula sobre arcos e ângulos da circunferência e especificamente vamos falar sobre relações métricas na circunferência e quadriláteros inscritos e circunscritos à circunferência, tá ok? Mas antes vamos lembrar aí um pouquinho da definição sobre circunferência e círculo. Então, circunferência nós já estudamos numa aula anterior, que circunferência é o lugar geométrico cujo é o conjunto dos pontos que equidistam de um ponto O, no qual esse ponto é chamado de centro da circunferência, e existe uma distância entre o centro da circunferência e estes pontos, que nós vamos chamar de raio, tá ok? E o círculo nada mais é do que o conjunto dos pontos internos a esta circunferência. Então, a gente, quando pensa em circunferência, a gente vai pensar na borda, e o círculo a gente vai pensar no preenchimento dessa circunferência, tá? Para melhor entendimento, a figura, então veja bem. Então, essa parte em vermelho é apenas a circunferência e a parte interna vem a ser o círculo. Lembrando ainda alguns elementos da circunferência, tá? Então, nós temos a corda, esse segmento CD é a corda, une, né, tem como as extremidades dois pontos pertencentes à circunferência, e nós temos o diâmetro, que também é uma corda, a única diferença é que passa pela origem, pelo centro da circunferência, logo é a maior corda do nosso diâmetro. Da mesma maneira que a gente já viu lá atrás, né, que o diâmetro é a mesma coisa que duas vezes o raio, ou raio é a metade do diâmetro. E algo importante também que a gente precisa saber é com relação ao arco. O que é o arco lá? Arco DB. O arco é um pedaço da circunferência. Tudo bem? É esse pedacinho aqui, ó. Então esse pedacinho é o arco da circunferência. Ângulos da circunferência. Ângulos da circunferência. Importante aqui, ó, o que é o ângulo central, tá? O ângulo central é o ângulo cujo ele é formado ou ele tem o vértice sendo a origem da circunferência, sendo o centro da circunferência, tá? Então esse ângulo alfa que está sendo formado aqui, ele é o ângulo central, tá bom? Então isso vai ser muito importante porque nós vamos ter algumas propriedades acerca aí do ângulo central, tá bom? Então vamos lá. Essa medida do ângulo central é igual à medida do arco correspondente a ele. O que é o arco correspondente? É o arco que este ângulo está enxergando, tá? Então ele está enxergando, ó, esse arco AB, tudo bem? E sempre em um sentido anti-horário, tá? Por convenção, nós fazemos aí por sentido anti-horário. Então, é o arco AB. Então, o ângulo alfa está enxergando o ângulo AB. Então, a medida desse ângulo alfa é igual à medida do arco AB, tá? Que é o que está dizendo aqui no segundo item. Perfeito? Então, nós vimos o ângulo central, agora o ângulo inscrito. Então, o que é o ângulo inscrito? Perceba, ó, o vértice desse ângulo inscrito, ele pertence à circunferência, tudo bem? Então, esse ângulo beta, que a gente está sendo formado aqui, é um ângulo inscrito à circunferência, tudo bem? Bom, qual é a medida do ângulo inscrito, tá? Então lá, o ângulo inscrito, ele tem o vértice pertencendo à circunferência. Perceba que, olha, em relação ao ângulo central, tá vendo que ele está enxergando o mesmo arco, tá? Não quer dizer que é a mesma medida, muito pelo contrário. Então, esse ângulo beta, a medida dele é igual a metade do ângulo central, ou melhor, ele é a metade do arco do ângulo central, tá? Então, pode ser, tanto faz aqui, ó. Ele é a metade do ângulo alfa ou é a metade do arco AB. Então, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central,
tá bom? Isso é importante, temos que saber todas essas definições. Ângulo de segmento. Então, ângulo de segmento, tomar cuidado que o aluno se perde muito, tá? Então, o ângulo de segmento, olha lá, é aquele que possui o vértice na circunferência e um dos seus lados tangentes a ela, tá? E o outro é o quê? Secante. Lembra lá de secante. Secante vai cortar em 2 pontos a minha circunferência. Então, essa reta que nós temos aqui, ó, é a nossa secante, porque está cortando no ponto A e o vértice aqui, tá bom? E nós temos essa reta, que é a reta tangente. Essa reta tangente está passando também no ponto comum na circunferência. Então, este ângulo alfa que está sendo formado aqui, a gente diz que ele é um ângulo de segmento. Qual é o arco que esse ângulo está enxergando? Ó? Esse arco que o alfa está enxergando é exatamente esse aqui, ó. Esse é o arco que ele enxerga, perfeito? Então, esse aqui é o arco do ângulo alfa, é o que ele está enxergando, tá? Bom, qual é a medida, então, do ângulo de segmento? Ele é a medida, na verdade, qual é a medida do ângulo de segmento? Ele é a metade da medida do arco correspondente a ele, que é o arco que ele está enxergando. Olha lá que eu falei para vocês, ó. Esse é o arco que ele está enxergando. Então, a medida do ângulo alfa, ele é a metade desse arco, tá? É o arco VA, tá? O arco VA é o que ele está enxergando, tudo bem? Bom, agora nós vamos falar sobre ângulo excêntrico interior. O que é o ângulo excêntrico interior? É quando você tem o vértice interior à circunferência e os seus lados são secantes, tá? Então você tem aqui um ângulo P, ou melhor, você tem um vértice, né? Um vértice, um ponto P, onde você está tendo aqui, ó, duas cordas que na verdade são secantes à circunferência, porque está tocando em 2 pontos a essa circunferência. Tudo bem? Então este é um ângulo que é um ângulo excêntrico interior, tá? Então veja bem, ó, quem é a medida do APB? APB, que é esse ângulo aqui, ó, tá? APB. O que você vai fazer para descobrir a medida deste ângulo? Ó? É a medida de AB mais a medida de CD dividido por 2. Então, a medida desse ângulo excêntrico é a medida desse arco mais a medida deste arco dividido por 2, tá? É claro que essa medida é a mesma que essa daqui, porque são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, qual a medida do ângulo excêntrico interior? Ele é a média aritmética dos arcos que eles estão enxergando, tá bom? Dos seus ângulos, do seu ângulo correspondente, tá? Bom, agora ângulo excêntrico exterior. Então perceba, ó, você continua tendo duas retas secantes, só que o ponto, ó, ponto P está fora da circunferência, tá? Então, qual é a medida então do ângulo, ó, APB? Qual é a medida deste ângulo aqui? Como vai ser? Lá nós tínhamos feito a soma, né? É a média aritmética dos arcos que ele estão enxergando. No caso desse ângulo excêntrico exterior, ele vai ser a diferença. Vai ser AB menos CD dividido por 2, tá? Então, basta pegar os arcos que esse ângulo está enxergando, subtrair e dividir por 2.
Bom, pessoal, agora vamos falar sobre relações métricas na circunferência. Então, nós vamos falar no primeiro caso aqui sobre o caso corda-corda. Como você pode perceber, nós temos duas cordas sendo traçadas aqui na circunferência. E qual é a relação que nós temos nesse caso, né? A relação corda-corda. Basta você fazer isso aqui, ó. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Então você tem essa parte aqui, ó, menor vezes essa parte maior da mesma corda. Olha lá, PA vezes PB. Depois, mesma coisa com a outra corda, PC vezes PD. Muito simples. Você vai igualar e aí você consegue descobrir algum valor de algum exercício que foi dado para vocês. Então, relações métricas, então, medidas. Então, nós vamos ter medidas, comprimentos de cordas, de secantes, de tangentes que vão estar passando pela circunferência. O próximo caso é o caso secante-secante. Então, caso secante-secante, ó, perceba, você tem duas retas secantes, está seccionando em dois pontos da circunferência, tá? E qual é a relação que você tem, ó? Só prestar atenção, ó. PA, ou eu prefiro memorizar assim, ó. A parte menor vezes tudo, tá? Então é tudo. PA é tudo isso aqui, tudo bem? Então você vai pegar esse comprimento vezes todo o comprimento vai ser igual a este comprimento vezes todo este comprimento, tá? Faz a igualdade e descobre a variável que você precisa determinar. Próximo caso, secante tangente. Então, a secante tangente, é só perceber aqui, ó. Secante, você toca em dois pontos. Então, você sabe que essa reta aqui é a secante. E a tangente toca em um único ponto. Então, essa reta PC, você sabe que é a tangente. Qual é a propriedade que nós temos acerca da secante tangente? Você vai pegar a tangente ao quadrado, então é esse comprimento todinho ao quadrado, vai ser igual a secante. A secante é a mesma coisa que a gente já tinha falado, ó. É a parte menor vezes tudo, tá? Então, vezes tudo. E aí você tem a relação da tangente secante ou secante tangente. Tudo bem? Bom, potência de ponto, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Quando o ponto é interno, o que vem ser essa potência de ponto? Perceba que você tem cordas aqui, tá? Então, você vai ter as seguintes igualdades, ó lá, ó. PA vezes PB. Quem é PA vezes PB? Tá vendo, ó? Não é a mesma corda? É a menor vezes a maior. Vai ser igual PC vezes PD, olha lá. PC vezes PD, que vai ser igual a PE vezes PF. Tá? Então não deixa de ser o teorema de corda-corda. Então quando você tem as cordas, então quando você tem uma potência de ponto, é quando você tem mais de duas cordas interceptando na circunferência. Se esse ponto é interno, então você procede igualmente o teorema corda-corda, tá? Relação corda-corda. Quando for externo, então a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos retas tangentes e retas secantes. Quem é a tangente? Ó? Tangente a gente já tem aqui, ó, PQ. Então você sabe quando uma reta ela é tangente, então ela vai ser ao quadrado. Então PQ ao quadrado vai ser igual a quem? Como você tem ó, uma, duas, três secantes, é tudo igual. Você vai fazer o quê? Você vai pegar a parte menor
que é a parte externa, vezes tudo. Mesma coisa aqui na reta PC. A parte menor vezes tudo. E por último a mesma coisa, ó, PF vezes tudo. E aí você faz a igualdade das secantes, tá? Então, quando o ponto for externo, você vai ter os casos da tangente e a secante. Bom, esse caso é quando você tem uma secante, só que esta secante ela está passando pelo centro. Qual é a relação que você vai ter acerca dessa situação? Então, olha lá, ó, segmento PA vezes PB. Quem é PA vezes PB? Olha lá. PA é o todo vezes PB, que é a parte externa, que é o menor, que eu estava falando para vocês. Se é uma secante, então é a parte externa, que é menor, vezes o todo. Isso vai ser igual a quem? Aí que a gente tem que tomar cuidado, ó. Quem é o Dzinho? Dzinho é a distância do ponto P até o centro. Então, você vai pegar esse Dzinho ao quadrado. Só que menos o Rão ao quadrado. Quem é o Rão ao quadrado? Olha lá. O Rão ao quadrado é a distância do ponto A até o centro da circunferência, que no caso aqui para nós é o raio da circunferência, tá bom? E aqui também, ó, essa distância PB, se a gente precisar saber qual é a distância PB entre o Dzinho e do raio, né, ó, só você fazer o Dzinho menos o raio. E é só observar o que está acontecendo no desenho, porque aqui você também tem a medida do raio. Então, se você quer saber só esse pedacinho aqui de fora, é você pegar tudo menos o raio, tá ok? Então, essa é a relação quando você tem secante passando pelo centro da circunferência. Bom, agora nós vamos falar sobre quadrilátero circunscrito a uma circunferência ou circunscrito a um círculo, tá? Então, o quadrilátero que ele é circunscrito, a propriedade que nós temos acerca dele é que este quadrilátero ele vai tangenciar a nossa circunferência em um ponto, olha lá. Ele tangencia a circunferência, tudo bem? Então, uma relação também bem interessante quando isso acontece é que você tem, ó, esse comprimento é o mesmo que este. Este comprimento é igual a este comprimento. E assim por diante. Esse comprimento aqui vai ser igual à medida deste comprimento. Pegou a ideia? Tá bom? Então isso aqui também acontece nessa relação. Mas uma propriedade que é importante acerca do quadrilátero circunscrito é que quando você tiver os lados opostos somando, no caso, se você somar AB mais CD, isso vai ser igual a AD mais BC. Vejamos. Então lá, essa é a propriedade que nós temos acerca do quadrilátero circunscrito. A soma dos lados opostos é igual à soma dos outros dois lados também opostos, tá? Bom, um exemplo aqui, a gente vai aplicar essa ideia, tá? Então ele está pedindo o perímetro desse quadrilátero ABCD, tá bom? Bom, perímetro é a soma de todos os lados. Então, este mais este mais este mais este é o nosso perímetro. Então, o que a gente aprendeu? Como aqui a gente não tem o valor do x, a gente tem que descobrir primeiro o valor do x. Então, para descobrir o valor do x, nós vamos aplicar o teorema que a gente acabou de fazer. A soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois lados opostos. Então, nós temos aí, olha lá,
3x mais 2x vai ser igual a 3x mais 1 mais x mais 1, tá bom? Isolando o valor do x, você vai encontrar igual a 2. Quem é o perímetro, então? É a soma de todos os lados. Somando todos os lados, você vai chegar nisso aqui, ó, 9x mais 2. Só que o x você já sabe quem é. Quem é o x? O x é 2. Então, 9 vezes 2 mais 2. Qual é o resultado do perímetro? 20. Tá bom? Bom, quadrilátero inscrito. Este é o desenho do quadrilátero inscrito. Perceba que os vértices deste quadrilátero pertencem à circunferência. E aqui você já está entendendo que esses ângulos são ângulos inscritos na circunferência. Lembra disso? Que a gente acabou de ver no início da aula. Então, se é um ângulo inscrito, ele é igual à metade do ângulo central, tá? Então, se eu pensar aqui no ângulo B, ele é a metade do arco que ele está enxergando. Só que vamos tomar cuidado, ó. Que arco esse ângulo B está enxergando? Ele está enxergando este aqui, ó. Qual é o ângulo central desse cara? É o alfa. Então, o ângulo B, ele é a metade de alfa. Ou eu posso dizer que alfa é 2 vezes o ângulo B, tá bom? A mesma coisa acontece com esse ângulo D. Ele é um ângulo inscrito. Então, ele vai ser o quê? A metade do arco que ele está enxergando, ou a metade do ângulo central. No caso, ele vai ser a metade do ângulo B. Tudo bem? Mas é claro que a gente percebe aqui pelo desenho, se você somar A mais B, vai dar 360 graus, tá? Vamos fazer essa ideia, a demonstração para a gente chegar no resultado, usando essa técnica que eu acabei de falar para vocês. Então, como vai ficar? Ó, quem é o alfa? O ângulo alfa é 2 vezes ABC, que eu acabei de falar para vocês, ó. ABC. Então, o alfa é 2 vezes o ângulo B aqui. Então, por isso que a gente colocou essa ideia. Próxima ideia. O ângulo B, também que eu falei para vocês. O ângulo B, ele é 2 vezes o ângulo D. Quem é o ângulo D? É o caminho que ele está fazendo aqui, ó, ADC. ADC. Então, ele é 2 vezes esse ângulo. Tudo bem? Aí, o que nós podemos fazer? Se você somar o A mais o B, que é o que a gente fez aqui, ó, passa aqui o tracinho, soma esses dois aqui, tá? Claro que o 2 vai entrar em evidência, então ele vai ser a multiplicação de ABC mais ADC. Como eu tinha dito para vocês, o ângulo A mais o ângulo B, a gente já sabe que somando vai dar 360 graus. Então, se vai dar 360 graus, basta você substituir então na equação. Então, nós vamos ter 2 vezes ABC mais ADC igual a 360. Claro, 2 vai passar dividindo, então vai ficar 180. Então, a soma desses dois ângulos vai dar 180. O que a gente quer provar com isso? Que se você somar dois ângulos que são opostos, eles vão dar 180 graus. Opostos de um quadrilátero inscrito na circunferência sempre será 180 graus. Tudo bem? Então, se você pegar o B mais D, vai dar 180 graus. Da mesma maneira, se você pegar o ângulo A mais o ângulo C, vai dar também 180 graus. Tudo bem? Isso é sobre o quadrilátero inscrito. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então a aula fica por aqui. Espero que tenha gostado. Até a próxima.